Como faz cerveja, Dani? Nossa, isso é bacana. Pergunta boa, hein, Isso Felipe? é bacana, dá pra dar uma boa de uma resumida. É parecido com fazer pão. É mesmo? Dizem que é o pão líquido. É um pão né? líquido, exatamente. Então você tem, resumindo assim, simplificando, você tem o malte de cevada, que você... É cevada, o grãozinho, né? Você interrompe a germinação, ele que vai fornecer o açúcar para a levedura converter em álcool, né? Peraí. Ele que vai... Ele é um comestível para... Como é que é isso? Sim, é como se fosse a farinha de trigo de um pão. Pode crer. Massa. Entendeu? É a matéria-prima do pão. É a base. É o malte. É a base do processo de produção de cerveja. Pode crer. Então é o seguinte, você vai cozinhar, né? Cozinhar. Cozinhar. Cervejeiro cozinha. Sim. Paneleiro. Paneleiro. Você vai extrair daquele, né, óbvio com água, né? Você vai extrair da cevada os açúcares para depois você colocar a levedura. Ela vai... No meio desse processo tem a adição do lúpulo, tal. É uma parte mais técnica que depois a gente vai falar disso. Então malte, lúpulo... Malte, lúpulo, levedura e água. Olha. Sim, 4 elementos. Isso tem uma coisa interessante, né? A lei mais antiga da humanidade chama Reinheitsgebot, que é uma lei alemã, que é a lei de pureza da cerveja. Que os alemães, e até hoje, eu digo a lei mais antiga porque é a que está ainda em vigor. Em vigor, exatamente. Que é a lei de pureza, que você não pode colocar nenhuma outra coisa no processo de produção. Senão não é cerveja. Para os alemães é água, malte, lúpulo e levedura. Qualquer outro adjunto, qualquer outra coisa que você coloca, eles usam alguma outra tecnologia, algum outro processo. Mas, por exemplo... cerveja pura. Cerveja pura, exatamente. Para ser considerado cerveja lá, tem que seguir essa lei. A pureza da cerveja, né? É só isso. Então, os belgas, eles colocam fruta, eles colocam um monte de coisa e tá ótimo e tá lindo. E é muito interessante isso, que isso faz parte do charme também, né? Da cerveja. Da cerveja. Que a diferença. Então, não tem problema você colocar fruta, não tem problema. Depende de qual estilo de cerveja você está fazendo, entendeu? Mas tanto que a lei de pureza, né? O básico é água, malte, levedura e lúpulo e só. Dali pra frente é ingrediente e receita do mestre cervejeiro. Dentro do estilo que ele está querendo produzir. Sim. Entendeu? Então, tudo que você vai colocar tem um momento do processo de produção, tem um momento exato que você vai colocar. Como é que você tá de cerveja aí, meu irmão? Eu ainda tá tranquilo. Beleza. Muito obrigado. Sabe o que eu tava falando essa coisa do que é a cerveja e tal? Porque a gente veio trocando ideia, né? Você que tá em casa, a gente veio com o Dani, e ele, mano, veio me dando... Puta, sabe que você abriu uma enciclopédia? Você que é novo não sabe o que é uma enciclopédia, né? Uma Barça. Uma pré-internet, né? Uma Larousse. É a pré-internet. A internet da nossa época. Exatamente. E veio descarregando um monte de informação, assim, cara. E é louco o quão tem muita desinformação, né, cara, sobre cerveja na internet, né, cara, assim, dentro da cultura, né? Por exemplo, tem uma que eu já sei, que eu aprendi, que é tipo, todo mundo acha que o fato de mudar a região e mudar a água, a cerveja... É verdade, Dani? Vamos lá. O já fez diferença, mas há muitos anos atrás. E por quê? Porque dependendo da água, você tinha características na água, características químicas da água. Tipo pH? Sim, várias que faziam diferença para você fazer uma determinada cerveja. E aí, isso já existiu. E aí, a gente tem exemplo clássico no Brasil, que eu aposto que todo mundo que está vendo já ouviu, de uma determinada cerveja, de uma determinada cidade, que quando saía dessa cidade era melhor. Falava muito isso da Skin Cariol. Não. Da cerveja de Itaipava, acho que era, por causa do Rio de Janeiro ali. De Agudos, né? A cerveja que é produzida aqui é diferente daqui. Isso já sim fez, mas hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer cerveja com qualquer água. Então você consegue alterar tudo que você precisa de pH,
de micro-organismos, tudo que você precisa para a produção de uma cerveja específica, você consegue fazer. Você faz então, altera a água não, que esse mito precisa. se foi. Esse mito se foi. Sim. Então, da onde essa cerveja está sendo fabricada já não faz mais diferença. Ah, pô, mas então é que faz sentido. Então, sei lá, um cara que é... porra, aí a gente vai ter que pegar tempo, né? A gente tava vindo e falando, por exemplo, nossa, cara, as cervejas antigamente a gente tinha muito menos opções de cervejas, né? Então ficava mais fácil você falar assim, não, a gente tomava aqui, sei lá, no tempo do meu velho, você tinha Kaiser, Antártica, Skol e Brahma. Era meio isso, né, Mas cara? aí tem uma coisa muito interessante também, Fê. Às vezes você sempre vai ouvir, eu tomei uma Antártica melhor numa determinada cidade do Maranhão. Eu não sei específico Maranhão, né? Mas o que acontece é que tem uma coisinha da cerveja e eu tô falando só dessas cervejas mais consumidas, né? O transporte, a conservação faz muito mais diferença. Faz diferença. Sim. Olha. Então a gente sempre vai achar que uma cerveja é melhor numa determinada cidade porque a fábrica tá perto. Ah, tá. Então, temperatura, tempo que ela fica exposta, isso faz mais diferença que qualquer outra coisa. Mais do que a água. Que doideira. Muito mais. Vai lá? Então, pô, a cerveja que ficou tomando sol, parada e transporte longo... Caminhão. Com uma água sensacional, a outra que ficou menos tempo de transporte, vai com tá uma muito água melhor, pior vai estar melhor. A conservação e o transporte fazem mais diferença. Então, quer dizer, se eu tomar uma breja que acabou de sair do processo de produção dela... Você vai estar tomando a melhor cerveja que você podia estar tomando. Algumas, salvo algumas... você tem alguns estilos de cerveja que são feitos para envelhecer. Quais são? Peraí. Nossa, você tem... Olha, tem muita belga que é boa de envelhecer. Strong Dark Ale... Não sei nem falar essas coisas. Anota o nome, rapaziada. Anota o nome. Não, é assim. Strong Dark Ale tem a Chimé, uma cerveja bacana de envelhecer. Chimé azul é uma cerveja bacana de envelhecer. Que eu já tentei. Vou falar uma coisa, você vai ter que sentar comigo pra editar essa porra, porque como é que eu vou colocar essas brejas e os nomes dessas coisas? Não, depois eu escrevo isso pra você. Dá um fudeu, ponto agora. Você... O Felipe se fudeu, ele que vai editar esse gravado aqui, não vai saber escrever os nomes. Não vai, certeza. E eu tô tentando pegar leve de não ficar falando muito de estilo difícil, caramba. Mas é isso que eu queria falar. O que aconteceu? Aliás, você tava falando, eu que interrompi, né? Desculpa, Leandro. Não, imagina. Mas o que aconteceu? Porque eu tava falando que a gente tinha essas poucas cervejas, né? Tinha ali, acho que diferente, quando eu era mais jovem, tinha acho que uma boêmia, que era mais diferente. Acho que com o tempo talvez tenha tido uma original, acho que veio um pouco depois. Mas de repente houve um boom de 1000 cervejas e aumentando. A que se deve isso? Eu tenho essa impressão também. Teve um determinado momento, até determinada parte da minha vida, só que eu ouvia falar daquela cerveja, só tomava aquele tipo de cerveja. Do nada, deu um boom, começou a aparecer uma variedade, cerveja artesanal, as grandes cervejarias começaram a aumentar o leque também, comprar outras cervejarias. Sim. Aumentou muito no mercado, né? E até outras marcas que hoje a gente considera já como cervejas de grande consumo, como Budweiser. Não tinha Budweiser, tá ligado? Não tinha Stella, Toa, sei lá, mano, tanta cerveja que... E na verdade, assim, são cervejas que já existem. A cultura cervejeira, a gente tem a nossa cultura cervejeira do Brasil, né? Então, veja bem, a gente consome cerveja desde sempre. Pequenas fábricas sempre existiram, né? O que acontece o nosso perfil, antigamente no Brasil, era do consumo da loira gelada, a cerveja né, geladinha. E enquanto isso, porque a cerveja é extremamente antiga, em outros locais, na Europa, por exemplo, você já tinha uns perfis de consumo completamente diferentes do nosso. O que aconteceu, e que isso é ótimo, é que popularizou bastante. E começaram, o começo do mercado, a gente já tinha pequenas fábricas, mas no Brasil, a gente começou a importar muita cerveja. Então, todo mundo ficou curioso, né? E aí você começa a mudar o teu... Né? Ou por curiosidade, acaba descobrindo um estilo diferente, você fala, peraí, mas se tudo isso é cerveja, aí você começa a se dedicar a entender quais as diferenças. Qual que é a diferença dessa para essa? E aí a mudança de perfil do consumidor abriu esse mercado para não só importar cerveja, como a gente começar a produzir cervejas espetaculares, né?